Muito caro telespectador, seja bem-vindo ao Noite Informativa. Hoje abrimos com as contas no vermelho da empresa Linhas Aéreas de Moçambique, uma empresa controlada pelo Estado, daí que é extremamente importante abordar o tema com participações no valor de 96%. Portanto, o Estado manda na LAM. O último relatório e contas não esconde a situação de prejuízos em que a empresa se encontra. Um prejuízo crônico, mas que entre 2019 e 2020, portanto, agudizou-se ainda mais. O prejuízo saiu de mais de 3 mil milhões de meticais para mais de 6 mil milhões de meticais. As contas dela não batem certo, os ativos correntes são inferiores aos ativos passivos. Isto quer dizer que tudo aquilo que ela pode receber num determinado espaço de tempo não é suficiente para pagar ou honrar com os seus compromissos, pagar as suas faturas. A empresa tentou, nos últimos anos, fazer alguns negócios. Um deles correu mal, foi a tentativa de aquisição de 2 aeronaves na Boeing. Foram desembolsados num sistema de encomenda à Boeing 25 milhões de dólares norte-americanos com conforto do Estado, digamos, com garantia do Estado. Até hoje, passados todos estes anos, não há aviões nos hangares de aeroportos de Moçambique. No seu relatório de contas, a LAM diz que ela não consegue pagar a parte que falta à Boeing e que o Estado também não está em condições de o fazer. Vamos ver a peça, que portanto dá mais ou menos a fotografia dos números que acabo de apresentar, e com o economista Thomas Seleman vamos olhar para todos estes números, a sustentabilidade da LAM e um pouco aquilo que é a fotografia, portanto, do setor empresarial do Estado. A situação da empresa Linhas Aéreas de Moçambique é cada vez mais decadente a avaliar pelos relatórios e contas da firma. O mais recente, referente ao exercício econômico de 2020, aponta para prejuízos na ordem dos 6 mil milhões de meticais. São resultados negativos que reduziram para menos de zero os ganhos obtidos pela empresa com a venda de bens e serviços, entre eles o transporte de passageiros, de carga e correios. Com estes serviços, a companhia tinha conseguido resultados operacionais de cerca de 4,4 mil milhões de meticais. Comparando com os anos anteriores, o prejuízo de 2020 é o mais elevado desde 2016, apontam os relatórios e contas disponíveis na página eletrônica da empresa. Em 2019, o resultado negativo foi na ordem dos 3,6 mil milhões de meticais, depois de, em 2018, os prejuízos terem sido de cerca de 2,8 mil milhões. Já em 2017, as contas também estavam no vermelho, um prejuízo menor quando olhamos para 2016, quando a queda da empresa aérea foi de cerca de 3 mil milhões de meticais. A LAM não publicou, entretanto, os relatórios e contas de 2013 a 2015 na sua página eletrônica. A crise que a companhia tem estado a viver já levou o governo a pensar na sua reestruturação. Em 2018, dados os cancelamentos sistemáticos de voos por falta de dinheiro para abastecer as aeronaves, o governo garantiu estar a acelerar o processo de busca de parceiros estratégicos, de modo a viabilizar a Linhas Aéreas de Moçambique no quadro da reestruturação de empresas públicas e participadas pelo Estado. 4 anos passaram e nada foi anunciado sobre o desfecho deste processo. E as metas internas da companhia têm resultado no fracasso. Exemplo disso é a promessa que o diretor-geral, João Carlos Pojorge, deixou em 2019 de compra de novas aeronaves até 2021. Nós temos que ter uma frota renovada e estamos a pensar em chegar a fim de 2021 com cerca de 4 a 5 Boeing 737 MAX, de preferência, que são os novos aviões, e uma frota de Q400, também de 4 a 5, mas novos e não usados, como é o que temos estado a fazer. Temos que investir algum valor em termos de infraestruturas. Nós temos uma base bastante boa, obviamente, em Maputo, mas na província de Cabo Delgado, Zambésia, onde os grandes projetos vão estabelecer-se, e noutras províncias, temos que melhorar um pouco as nossas instalações e isso será outro investimento que será necessário fazer. 2021 passou e neste 2022 a Companhia de Bandeira Nacional opera com uma frota de 6 aeronaves. Pior, são todas alugadas.
Bom, vamos aqui à discussão. Em estúdio está Thomas Seleman, economista. Thomas Seleman, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, boa noite. Exato, vamos começar só para situar os nossos telespectadores. A LAM é controlada pelo Estado, com 96% das participações, e depois os outros 4% pertencem à empresa Vitelam, que é, portanto, as participações dos gestores, trabalhadores e técnicos. Vamos começar com uma frase do auditor deste relatório Contas 2020, a Ernest Young, que escreve no capítulo da incerteza material relacionada com a continuidade. Portanto, o auditor diz que as circunstâncias da LAM indiciam a existência de uma incerteza material que pode colocar em causa a capacidade da empresa em continuar o seu curso normal de negócio. O que isto quer dizer? Há o risco de a LAM, portanto, tecnicamente falando, fechar. Obrigado, boa noite aos telespectadores, boa noite, Mucipo. O que essa frase significa é pior do que o Mucipo disse. Não significa que a LAM corre risco de tecnicamente fechar, porque a LAM tecnicamente já não existe. Já está no que chamamos em economia, em gestão de empresas, falência técnica. Exato. Contabilisticamente a empresa já não existe. Então, o risco que a empresa corre já não é de fechar tecnicamente, é de fechar na prática. E isso é muito mais grave do que pode parecer. A peça que acabamos de ver foi elucidativa. Nos últimos 12 anos, ou melhor, há 12 anos que a LAM está numa encruzilhada negativa, numa tendência decrescente de deterioração de ativos, deterioração de risco fiduciário, deterioração de capitais próprios, de capacidade de se financiar no mercado, volume de vendas a cair continuamente. É uma situação muito preocupante e que não encontra justificação por via da teoria econômica normal, considerando ela poderia ser rentável ou estável. Deveria ser rentável, porque é a única empresa de transporte aéreo que nós temos em Moçambique. As outras empresas que existem são subsidiárias da LAM, como a MEX, por exemplo. Exato, que aparece nestas contas. Sim, salvo um exercício econômico ou um e-mail, a LAM teve concorrência naquele ano da Air Corridor, que já é defunta, o que significa que, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de exploração de mercado, não há justificação possível para a empresa. Estamos a falar da LAM e podíamos falar de tantas outras empresas públicas e participadas que operam em monopólio, mas têm um desempenho negativo. Isso significa que os problemas que a LAM tem são muito complexos, exigem soluções igualmente complexas e, na minha maneira de ver, as soluções não passam necessariamente pela equipa de gestão que está à frente hoje ou que esteve à frente antes. Porque é um problema estrutural que a empresa tem, muito profundo, muito mais grave do que as pessoas podem imaginar. Exato. Isto era para abrir. Vamos falar especificamente de alguns números e depois, portanto, das questões estruturais, até porque ela é a fotocópia, portanto, da sua parceira Aeroportos de Moçambique, que representa riscos muito elevados para as contas públicas. Portanto, a LAM apresenta um capital próprio negativo de 17 mil milhões, que é aquilo que estava a dizer. Os ativos são muito baixos em relação aos passivos. O que isto significa tecnicamente nas contas da empresa? Porque a LAM voou hoje, vai continuar a voar amanhã. Como é que uma empresa sobrevive num contexto de contas, digamos, tão, portanto, em prejuízo e tão deficitárias como estas? Portanto, é, digamos, a almofada que o Estado, as injeções que o Estado muitas vezes faz. Uma empresa nesta situação, e neste caso concreto da LAM, a empresa sobrevive por duas vias. Uma
que é a principal, é o conforto que o governo dá através do Tesouro, do Ministério da Economia e Finanças. O conforto significa as cartas de garantia e as injeções financeiras que o governo, o Estado, dá, ou seja, os cidadãos, por via dos impostos, cidadãos e empresas, agentes econômicos no geral, financiam a operacionalização da LAM. Financiam o déficit, mas financiam mais do que o déficit. Financiam a possibilidade que nós vemos da LAM continuar a operar. Então, se a LAM não tivesse o Estado por trás... Se não tivesse o Estado por trás, se não tivesse as injeções do Tesouro, a empresa já tinha fechado há pelo menos 8 ou 9 anos, por aí, mais ou menos isso. Então, sem estas injeções de capital da parte do Estado, não existiria. Por outro lado, a outra fonte de sobrevivência da empresa, que neste caso funciona como uma faca de dois gumes, é o endividamento, que é muito alto, como diz o relatório da auditoria, que a LAM tem com a banca comercial. A operacionalização, a materialização de pagamentos de salários, a própria operação diária da LAM com despesas correntes, como, por exemplo, abastecimento de combustível, pagamento de pessoal, pagamento de fornecedores, as refeições, aquelas refeições que não agradam a quase nenhum dos passageiros da LAM, só são possíveis de existir porque a LAM tem que pagar aos fornecedores, neste caso a SMS Catering, senão nem refeições haveria. Então, essas duas fontes são as que mantêm a empresa viva, mas são duas fontes precárias, problemáticas, por duas razões. Uma, a fonte Estado não é inesgotável e nós sabemos a dimensão enorme que as finanças públicas moçambicanas têm. O Tesouro moçambicano não tem assim tanto dinheiro, nem tem assim tanta margem de manobra para ir buscar, exatamente, para ir buscar recursos financeiros no mercado de capitais para oferecer à LAM. A segunda fonte de sobrevivência da LAM, esta dos bancos comerciais, é igualmente precária porque a LAM já atingiu todos os limites de contração de crédito junto da banca comercial. O que significa que a empresa está numa posição de sérias dificuldades, ou melhor dizendo, de quase certeza de não poder contrair novos créditos para se financiar. Mas pelo menos publica estes relatórios e contas que nos permitem fazer estas leituras, porque há muitas empresas na mesma situação que não publicam e não apresentam os seus relatórios e contas. Vamos a um número que é o número do prejuízo. Portanto, a empresa opera num prejuízo crônico já há vários anos. Há este prejuízo entre 2019 e 2020. Há uma duplicação do prejuízo, que sai de mais de 3 mil milhões para mais de 6 mil milhões. Há a questão da pandemia, portanto, que afetou o negócio. Mas, de qualquer forma, é também um indicador de um sinal vermelho nas contas da empresa. Sim, mas a questão da pandemia não serve como justificação, nem como explicação da deterioração das contas de 2019 para 2020. A questão da pandemia, as restrições de viagens e de movimento de pessoas e bens, só pode ser utilizada como explicação ou justificação de 2020 para 2021. O que significa que, neste caso da LAM, é preciso ver o que é que aconteceu no intervalo de 2019 para 2020. As várias contas, os vários relatórios e contas da LAM, e uma boa fonte para se ver isso são os relatórios do Tribunal Administrativo, mostram que a deterioração das contas de 4, 5 empresas públicas que operam em monopólio atinge
o pico nos gráficos sempre que estamos num processo de transição eleitoral. Não necessariamente de poder, porque ainda... Quando estamos em fases eleitorais. Ciclos eleitorais. O que é que isso nos indica? Isso nos sugere que a LAM deve ter muitos credores, agentes políticos e partidários que fizeram uso dos seus serviços ou bens e que não tenham pago. Qual é a dimensão dessa dívida? A LAM é que deve saber. Como é que isso se resolve? Este pode ser um dos reflexos nestes números gordos de 3 mil milhões para mais de 6 mil milhões. Sim, não é a explicação total, mas esse é um dos fatores. Exato. E penso que é importante que o poder político do país reflita sobre isso, porque se queremos continuar a ter uma companhia aérea, é importante que... Vamos ser mais concretos. Quem controla a LAM é o Estado, com 96% das participações. Quem dirige o Estado é a Frelimo. Portanto, nunca poderia ser a Renamo a influenciar a LAM, nunca poderia ser o MDM a influenciar a LAM, nunca poderia ser o PASOMO, por exemplo, a influenciar a Renamo. Quando fala de processos eleitorais que podem influenciar as contas, o que quer dizer exatamente em termos concretos? Ok, em termos concretos, de duas formas. Primeiro, em termos técnicos, seria interessante que a LAM, para além dos relatórios e contas da auditoria que são obrigatórios, a empresa é obrigada a essas auditorias, seria interessante se a empresa publicasse uma lista de devedores e dissesse, por exemplo, os ministérios ou os municípios ou as outras empresas públicas quanto é que devem à LAM. E se dissesse, por exemplo, de ano a ano, quanto é que os diferentes partidos políticos devem à LAM. É óbvio e natural que, pela dinâmica política nacional, se houver uma lista dessas, sem surpresa que o Partido Frelimo seria o maior devedor, porque, por exemplo, só ao Congresso da Frelimo vão mais de 1000 pessoas, por exemplo. Ao Congresso do MDM, não sei quantos delegados houve, mas menos de 500, se me lembro bem. O da Renamo também. E então seria interessante ver se pelo menos os 3 partidos com representação parlamentar se devem ou não à LAM e quanto é que cada um deles deve. Os ministérios são grandes devedores da LAM. Há muita gente a viajar na LAM sem pagar. E depois é preciso haver uma reflexão séria sobre que critérios é que se usam na LAM para os descontos e os bônus e todas aquelas passagens que as pessoas não pagam. Eu respeito muito os princípios políticos e históricos e acho bem, aliás, em todo o mundo, é normal, aceitável, que pessoas de terceira idade, a partir dos 60, 65 anos, não paguem pelas passagens. O que não é normal é que, ao invés de dizermos que pessoas com 60 ou 65 anos não pagam, dizermos, por exemplo, no caso concreto de Moçambique, que os membros da ACLIN têm desconto na LAM. Isso é normal, correto, acho que é pacífico. Eles libertaram o país. O problema surge quando nós começamos a definir quem são os membros da ACLIN. Quando os filhos e os netos dos membros da ACLIN também são membros da ACLIN, aí destruímos uma economia do país, destruímos a empresa, porque ao invés de termos, por exemplo, 1000 pessoas que têm desconto na LAM, temos 50.000. Não há empresa que resista a uma dinâmica dessas. E se os gestores da LAM ou os decisores querem ver exemplos claros, é só irem aqui ao lado da África do Sul, vão ver como é que se destrói uma companhia aérea nacional. Existe aquele famoso relatório da captura do Estado. Aqui o que está a acontecer, olhando para a LAM, olhando para várias empresas... É uma captura do Estado? Claramente. Quando nós lemos aquele relatório sul-africano da captura do Estado, ficamos com a impressão de que se trocarmos os nomes, onde vem SAA, e colocarmos LAM, onde vem SCOM,
colocarmos EDM e onde vem SARS, colocarmos INSS, ficamos com uma ideia de que a história é a mesma, a prática é a mesma, as motivações são as mesmas. Mas isto é uma situação que, a meu ver, tem que chegar a um ponto em que se resolve, alguém tem que se chatear com isto e colocar um ponto final a isso. Vamos lembrar um negócio que a LAM fez e que consta, portanto, as suas contas constam deste relatório de contas, foi a tentativa de aquisição na Boeing de 2 aeronaves. Um negócio que foi um contrato que foi celebrado no dia 15 de novembro de 2013. A LAM teve um financiamento, portanto, desbloqueado pelo Moza Banco, conforme dizíamos, com conforto do Estado, garantia bancária do Estado. Houve sucessivos adiamentos para que se pagassem as tranches seguintes, de forma que os aviões chegassem a Moçambique. Neste relatório de contas, portanto, os aviões deviam chegar em 2022, mas já há um ajustamento, provavelmente chegam em 2024, mas a própria LAM diz que ela não tem dinheiro para, portanto, custear as tranches, portanto, que faltam, e que nem o seu dono, o Estado, neste caso, que é o maior acionista, também não tem dinheiro. Mas foram embora 25 bilhões de dólares. Isto é um outro problema que já não é propriamente de clientelismo ou não, é uma questão de gestão. É uma questão, não é uma questão de gestão, porque gestão é uma coisa boa, é uma ciência, uma prática profissional boa e é uma prática nobre. É uma questão de gestão danosa, de delapidação do erário público, uma falta de respeito para com os recursos que são de todos os moçambicanos. Então, não é uma gestão normal. E este é um exemplo, mas este país está cheio de casos de perda de milhões de dólares e milhões de euros devido a más decisões de gestores com o BRT do município de Maputo, com iniciativas de construção de estádios ou compra de equipamentos para uma empresa e outra. Este da LAM é apenas um exemplo de como muitos gestores neste país tomam decisões erradas em prejuízo da economia nacional, em prejuízo do progresso do país. Exato. Mas aqui a questão é, há um contrato que é celebrado, há um estudo que é feito, não se foi conversar pela primeira vez com a Boeing no dia em que se assinou o contrato. Houve equipes moçambicanas que saíram para a Boeing, discutiram, identificou-se o tipo de aeronave, as suas características, o número de ocupantes, portanto foi feito um trabalho, se partirmos do princípio da boa-fé. Foi feito um trabalho, a LAM fez um cronograma de pagamentos, sim, de certeza articulou com o seu acionista, porque nesta altura a empresa já passava por alguns problemas, articulou com o seu acionista, que portanto tinha esta agenda, tinha este plano. Como é que no meio, quer a própria empresa, quer o próprio dono, lavam as mãos e já não é possível pagar? Mas não lavaram as mãos. Perderam capacidade de poder pagar. Perderam capacidade de poder pagar exatamente pelas razões que esse relatório de contas da Ernst & Young está a dizer. Tanto a empresa, a LAM, como o acionista maioritário, o Estado, perderam capacidade de pagar porque o negócio da LAM deixou de ser um negócio há muitos anos. Uma empresa que vai somando prejuízo em cima de prejuízo deixa de ser um negócio, deixa de ser uma empresa. Uma empresa existe para gerar proveitos, para gerar margem, ter lucros e distribuir dividendos e crescer e reinvestir e expandir o negócio. Quando isso não acontece, a empresa deixa de ser uma empresa. Sem resultados positivos, pelo menos operacionais, não havia possibilidade da LAM conseguir pagar e conseguir terminar com esse contrato. Sem resultados positivos da LAM e sem melhoria de desempenho de gestão de finanças públicas, o Estado moçambicano, o governo em particular, deve ter tido imensas dificuldades de mobilização de recursos financeiros para fazer face a essa situação da LAM. Então, mais do que
um evento que aconteceu, essa perda de possibilidade e de capacidade de pagar e de fechar o contrato é resultado do desempenho econômico e financeiro que houve na empresa e na economia nos últimos 4, 5 anos. Exato. Vamos já a um aspecto mais de orientação estratégica da empresa, porque de alguma forma este auditor defende a gestão da LAM, e vou ler tal como está escrito, que o Conselho de Administração, penso que aqui a colocação era a Direção-Geral, portanto, apelou através de várias exposições feitas aos acionistas sobre a situação da empresa, bem como apresentou propostas de medidas, algumas de curto prazo e outras estratégicas, de forma a manter a sustentabilidade da empresa. Ou seja, o que o auditor está a dizer é que não faltaram avisos dos gestores da empresa de que as contas estão no vermelho. Sim. Já dizia o Thomas Selemani de que o problema dele é um problema estrutural, não é mesmo que se vá buscar, aliás a TAG em Angola fez isso, mesmo que se lance um concurso público e se vá buscar o melhor gestor da LAM, se as circunstâncias à volta da empresa se mantiverem, não há caminho nenhum a fazer. Não há. Quando se tem um problema, neste caso não é só estrutural, é também conjuntural, as soluções têm que vir de decisões políticas. Não são soluções de gestão, porque o problema da LAM há muitos anos que deixou de ser um problema técnico de gestão. Há muitos anos que a LAM deixou de sofrer por incompetência dos gestores. Eu conheço vários deles, são muito competentes, são bons gestores e depois da LAM até têm tido bons resultados em outras empresas para onde vão. Então, o problema da LAM só se vai resolver se houver uma decisão política clara de que a LAM é uma empresa de aviação. Como uma empresa de aviação, precisa de fazer o seu negócio. As pessoas que viajam na LAM têm que pagar pelas passagens. 2, tem que se fazer uma avaliação geral da empresa sobre o que é que a empresa tem. Esse relatório já dá uma ideia dos ativos que estão completamente deteriorados, mas é preciso haver uma avaliação de desempenho institucional da empresa que nos diga, por exemplo, quais são as principais fontes de receitas da LAM, porque para além das passagens aéreas, a empresa deveria ter outras fontes, como por exemplo o aluguer de avionetas. Só o facto da empresa ter tido um histórico de várias avionetas ao longo dos anos e chegar a um ponto sem que tenha havido uma decisão, nem política, nem decisão de gestão, e a empresa perdeu as avionetas que tinha, isso significa que houve eventos extraordinários que aconteceram na empresa que impediram a empresa de se desenvolver, porque o ter ou não ter aviões numa empresa da aviação não é uma questão fundamental hoje em dia. Exato. É como uma empresa de táxi, já há vários empresários de táxi que eles próprios não têm táxi. A maior empresa do mundo de táxi não tem nenhuma viatura. Não tem uma Uber. Exatamente. Então, é possível ter uma companhia aérea sem ter aviões, desde que as operações dessa empresa permitam que a empresa tenha operações e resultados positivos. Pode alugar, pode usar sistema de leasing, há várias modalidades. Mas aqui está a tocar o ponto, quando diz que é preciso que haja uma decisão política e uma decisão de gestão. O que é uma decisão política, o que é uma decisão de gestão? Para que se deixe que ela opere no mercado normal, conforme diz, as pessoas têm que pagar as suas passagens quando viajam. Uma decisão política que tem que haver, vou dar um exemplo recente, que casa muito bem com esta questão da LAM. Eu vi o discurso do Presidente da República no BUS há dias, quando foi inaugurar as instalações do INSS. Ao contrário do que toda a gente espera numa inauguração fazem-se elogios. O Presidente da República fez críticas.
e eu percebi a mensagem. Fez críticas ao INSS sobre investimentos por imitação, investimentos, entre aspas, à toa. Já não me lembro das palavras, mas ele não disse isso à toa, sou eu que estou a dizer. Foi uma maneira de dizer que o INSS tem que pensar bem quando faz investimentos. E depois, conversando com várias pessoas que conhecem bem o BUSE, soube que, afinal, o tecido empresarial presente no BUSE e a quantidade de contribuintes não justifica o investimento que o INSS fez. Ok, o presidente fez a crítica e eu estou à espera que, depois daquela crítica, haja uma decisão política sobre o INSS, a avisar o INSS para não repetir investimentos desse tipo. Tem que acontecer a mesma coisa na LAM. Tem que haver uma decisão política que diz à LAM, como já houve para outras empresas, não vou mencionar nomes, vários gestores de outras empresas receberam um aval de operar a empresa como se gera uma empresa normal. E que se houvesse alguém do Comitê Central, da Comissão Política da Frelimo, qualquer dirigente que chegasse e dissesse que queria usar os serviços sem pagar, que ligasse ao chefe máximo e dissesse que o gestor recusa-se a prestar aquele serviço. Na LAM tem que acontecer isso, senão aquela empresa vai deixar de existir. E, por falar no exemplo que o município dava sobre a TAG, olhando para as contas da LAM, olhando para o ambiente de negócios, eu tenho dúvidas de que haja, assim, mais de 2, 3 interessados em comprar a LAM se nós quisermos vendê-la, por exemplo. Porque há muito tempo que deixou de ser uma empresa. Várias empresas de aviação, como a SAA da África do Sul, passaram por muita dificuldade para conseguirem privatizar uma parte da empresa. E tinham aeronaves, tinham rotas garantidas, tinham mercado, tinham contratos fechados. Aspectos de negócio, garantias de conforto de negócio e de operação que a LAM não tem. Então, essa decisão política tem que existir. Tem que haver uma orientação clara de que a LAM é uma empresa, os aviões custam dinheiro e viajar de avião tem que se pagar. E toda a gente tem que pagar como deve ser. E aí os telespectadores e os passageiros da LAM iriam gostar, porque aqueles preços das passagens da LAM de Maputo a Beira, cerca de 30 mil meticais, só são assim porque a quantidade de pessoas que paga pelas passagens é muito reduzida. Se houvesse essa reorientação, o preço das passagens reduzia e nós passávamos a ter preços economicamente justificáveis. Exato, mas aqui é uma questão também de uma questão estratégica, de definição. Portanto, quando diz que é preciso uma decisão política, é uma definição. Que caminhos para a LAM? Já houve, há anos, era Zukula, o ministro dos Transportes, a discussão muito incipiente sobre a privatização ou não de parte do capital da LAM. Essa discussão ela depois não avançou. É sustentável que a LAM continue a ser controlada pelo Estado num número de 96% das participações, ou a privatização de parte do capital da LAM seria caminho? Ou seja, conforme colocava, como profissionalizar o funcionamento da LAM? Quais são os caminhos do ponto de vista de governação? Aí são duas questões diferentes, Município. A questão sobre caminhos de governação é completamente diferente sobre se a LAM deve ou não continuar a ser controlada pelo Estado. Essa última, são duas perguntas. Essa pergunta sobre controle do Estado ou não é uma pergunta ideológica. E é ideológica porque há uma corrente econômica que tem medo e pavor e ódio do que é Estado. Então, muitos economistas que foram educados nessa tradição acham que tudo o que é do Estado é ineficiente, funcionário público é ineficiente, é preguiçoso, funcionário do privado é que é eficiente, é que é trabalhador, empresa privada é melhor que empresa pública. Isso é ideologia
não existe evidência teórica, nem empírica. Os resultados de uma empresa não dependem de quem é o dono do capital. Não depende de quem é o dono de capital. Existem muitas empresas públicas no mundo e várias delas nós as admiramos, não vou fazer publicidade delas aqui, mas existem muitas públicas que são muito bem geridas, melhor que privadas. Então, a ideia errada, ideológica de que o que é do Estado é mau, o que é privado é bom, não devia existir. Existe porque faz parte do debate acadêmico e eu gosto desse debate porque gosto de mostrar que está errado. Agora, no caso concreto da LAM, o problema não é que seja o Estado que está a controlar. O problema é tudo aquilo que eu disse. O problema é haver pessoas que viajam sem pagar. O problema é ter gestores da LAM que não tomam decisões. Quem decide é o IGEP ou é alguém em algum ministério ou alguém em outro gabinete. Então, termos uma empresa, e nesse aspecto concreto, não é só a LAM, várias empresas públicas passam por isso. Olha aeroportos. Que papel, que poder tem o Conselho de Administração do Aeroportos de Moçambique para decidir se constrói ou não constrói um aeroporto? Exato. Nenhum. Acho que é um papel, conforme os Então, isso não tem nada a ver sobre se é Estado ou não. Tem a ver com o que é que o Estado entende por uma empresa. Thomas Selman, colocando de outra forma, como é que se, então, colocam os elementos para dar eficiência e eficácia à empresa, sendo ou não de capitais públicos ou privados? Mas como é que se garante que uma empresa tenha um modelo de governação transparente, apresente resultados, consiga se endividar sem ter o padrinho Estado por trás? Como é que se garante, digamos, a TAG tentou fazer isso, mas depois o processo foi interrompido pelo meio? Como é que se garante? É simples. Como é que se faz na prática? É muito complicado. Então eu tenho a sorte de estar aqui a falar, então posso falar. Ainda bem que não sou eu que tenho que fazer. Então, como é que isso se faz? O Estado, o governo, tem que decidir que aquela empresa tem que gerar lucros. Como é que ela vai gerar lucros? Tem que ter mecanismos de gestão e de funcionamento de uma empresa normal. A operação do negócio, a contratação do pessoal, a ligação entre a empresa e os clientes, ligação entre a empresa e os fornecedores, a ligação entre a empresa e os financiadores, a banca comercial, tem que ser deixada ao critério da empresa e ao critério da evolução do negócio. Quando o poder político entender que aquela é uma empresa que deve gerar dinheiro para o Estado, tal como outras empresas geram, e o que o governo e o Estado devem esperar da empresa é que gere receitas, aí, a partir desse momento, a empresa vai ter mecanismos, instrumentos de funcionamento que vão lhe permitir desempenhar o seu papel no mercado, tal como qualquer outra empresa desempenha. Isso significa que aquelas decisões políticas, muitas vezes entregues a pessoas que nem de gestão, nem de economia, nem de empresa, nem de aviação, nada entendem, mas dão ordens numa empresa como a LAM, isso deixaria de existir. Esse tipo de decisões ficaria a cargo de pessoas que sabem o que há muitas pessoas neste país. Aquela empresa tem mais de 3 décadas. Então, há muita gente aqui que sabe o que deve ser feito na LAM para a empresa ser rentável. Exato. Recentemente até circulou uma imagem dos voos que a DETA, hoje a LAM, fazia pouco depois da independência, que viajava até para o Chibouto, Mocimboa da Praia, Maganja da Costa, portanto, distritos que, quando olhamos hoje, parece quase impossível. Esta direção apresentou... Não gosto muito do exemplo, primeiro por ser um exemplo colonial, segundo porque em termos econômicos, quando olhamos para os períodos e para a qualidade dos passageiros, nesses anos em que havia esses voos, quem viajavam eram os colonos. Hoje quem viaja não são colonos, são moçambicanos. Então, tenho muitas críticas contra a LAM, mas não gosto de exemplos do tempo colonial que era melhor. O tempo colonial não era melhor. Melhor é agora, temos erros e temos que corrigir esses erros. Mas muitas vezes quando se coloca isso é que há uma capacidade
portanto, que se herdou, mas que não se manteve, não se ampliou. A capacidade não se herdou. Quando houve a independência, aliás, antes da independência, quantos quadros portugueses foram embora? Portugueses e de outras nacionalidades. Quantas empresas, não só a LAM, quantas empresas ficaram desfalcadas? Então, a conversa de capacidade e estrutura foi herdada. É uma conversa que muitas vezes é enganadora, porque se pegar caso a caso e perguntar quantos trabalhadores, quantos técnicos, quantos engenheiros mecânicos, quantos engenheiros eletricistas, quantos é que havia, quantos é que foram embora, há de ver que não se herdou capacidade. Então, isso não quer dizer que eu esteja... Há uma questão de contexto que é preciso. Há uma questão de contexto que temos que colocar bem patente. As contas da LAM estão mal, temos críticas contra isso, a empresa está num cenário muito desastroso, mas isso não tem a ver com o tempo colonial. Não. Vamos a mais dois aspectos. Portanto, esta direção nova, conforme disse neste relatório, ela fez várias exposições ao seu dono, portanto, ao seu acionista, ao Estado, que, chefes, estamos com problemas. E apresentaram algumas propostas. Uma delas era a alienação das aeronaves do tipo Embraer, e o objetivo era uniformizar a frota, porque aqui poderiam ter ganhos de escala, poupança, no sentido de tendo uma única linha, em termos de marca, isto facilitaria a manutenção. Depois, parcerias com empresas de oil and gas, a Total, entre outras, que garantisse, portanto, fazer os links ou as ligações de Maputo e outras zonas estratégicas, e a reestruturação financeira da empresa. O problema parece estar aqui, não ter havido, digamos, um ok, uma luz verde, para que pelo menos nessas três linhas houvesse um avanço. Ouvimos há pouco tempo o diretor-geral da LAM a dizer praticamente que iam construir infraestruturas, que ia tentar-se fazer estas parcerias com as empresas de oil and gas. Mas isto não é tal como é fácil dizer. Não é assim tão fácil, primeiro. Segundo, não é correto pensarmos hoje que a LAM perdeu a oportunidade de fazer negócio com a Total ou com a sua predecessora Anadarko e por isso é que está mal. A LAM tem esses problemas que tem, perdeu oportunidades de negócio com todos os megaprojetos que há neste país antes da existência do oil and gas. A LAM deveria ter ficado, vamos dizer, rica no tempo do boom do carvão em Moatize, porque havia pelo menos entre 12 a 16 voos por semana. Exato. Entre Tete e Maputo. Por que é que aquele período não serviu para alavancar a empresa? Por causa dos problemas de que falamos. Então, se falhou em Moma, até hoje a Kenmer não precisa da LAM para fazer ligações para Topuito e para Moma. Tem sua própria estrutura de transportes, tem avionetas. Por quê? Porque a LAM não consegue prestar esse serviço. E não consegue porque tem esses problemas todos. Não tem avionetas, não tem pessoal, não tem possibilidade de prestar serviço e perde o negócio. Perdeu o negócio e não fez proveito do negócio de Tete. Não vai fazer proveito do negócio de Cabo Delgado com essa situação que estamos a discutir aqui. Se não houver melhoria dessa situação, podemos esquecer que a Total vai precisar da LAM para alguma coisa, tal como hoje não precisa. Muita gente vai para Cabo Delgado ou vai para Afuns, não precisa da LAM. Existem voos 4 vezes por semana de Pemba para Afuns, de uma companhia, não vou dizer o nome para não fazer publicidade, mas que não é LAM, nem a tripulação é moçambicana, e é uma empresa que encontrou o negócio, mesmo agora que existe interrupção do projeto. Essa companhia aérea está lá, está a fazer exploração do negócio. Se a LAM não resolver esses problemas, a LAM e o governo e o Estado, se não resolverem esses problemas, temos que esquecer essa ideia de que vamos
fazer negócio com a Total. A Total não está à espera da LAM para isso. Até preciso resolver os problemas de base. Tem que ser resolvidos os problemas de base. Levanta o voo. A questão estrutural tem que ser resolvida para permitir que a conjuntura da empresa melhore. Exato. A última questão é que tudo o que estamos a falar da LAM podemos carregar e fotocopiar noutras empresas controladas pelo Estado. Sim, mudando algumas coisas. Exato. Estava a falar, por exemplo, de aeroportos de Moçambique, digamos, em que tem um cliente doente. Portanto, quando olhamos para estes números da LAM, tem este cliente. E quando se vê nas contas, a dívida que a LAM tem a aeroportos. E uma empresa como aeroportos vive de voos. Portanto, sim, tem que haver voos para a empresa. Se não há voos, não há negócio. Entre outras empresas como EDM, que continuam a ter dificuldade. E a minha questão é, há uma questão política que tem que ser resolvida relativamente ao setor empresarial do Estado, que é deixar que as empresas funcionem como empresas. Sim, é uma questão política com um fim econômico. Enquanto não se chegar a perceber que essas empresas têm enormes capacidades de geração de receita e de geração de lucro para financiar o Estado e que os benefícios que hoje se tiram dela, por exemplo, não pagar fatura de eletricidade é um dos benefícios e que prejudica a EDM, ou, por exemplo, privatizar as unidades de negócio que a EDM tem e entregar esses pequenos negócios aos antigos gestores da EDM, isso só prejudica a empresa e prejudica o desenvolvimento do país, porque são aquelas unidades de negócio que iriam aumentar a capacidade de geração de receita da empresa e, por essa via, iriam melhorar as contas públicas e, a partir daí, iríamos ter melhor qualidade de educação e de saúde e de transporte público e de tudo o que nós reclamamos. Então, enquanto não fizermos essa reflexão de que estas empresas têm que gerar dinheiro para financiar o orçamento do Estado e criar benefícios para a sociedade e continuarmos a achar, por exemplo, que viajar na LAM sem pagar é um grande benefício, estamos a prejudicar a empresa, a prejudicar o país e a prejudicar a geração atual e as gerações futuras. Então, concordo, tem que haver sim uma orientação política clara de que as empresas públicas, as empresas participadas pelo Estado, são empresas. E toda a reforma que vai para frente e para trás, às vezes do setor empresarial do Estado, só não avança um passo mais largo porque essa ideia ainda não está clara. E toda a confusão sobre se vendem os Correios, se deixam de existir os Correios, se privatiza, por exemplo, a Imose, toda essa discussão só existe porque temos decisores que estão muito preocupados com o que se chama de quick win. Querem ver dinheiro daqui para aqui e não estão a pensar no ganho econômico ou financeiro de médio e de longo prazo. Thomas Seleman, muito obrigado por estar aqui na noite informativa nestas reflexões. Bem, caro telespectador, fica aqui o mergulho às contas das linhas aéreas de Moçambique, que de alguma forma também são um indicativo daquilo que se passa no setor empresarial do Estado, portanto, empresas públicas, empresas participadas, incluindo uma empresa como a própria Linhas Aéreas de Moçambique. Vamos avançar, temos outros temas para discussão, são 3, os resultados da investigação ao acidente que matou dezenas de pessoas na província da Zambésia, as movimentações nas forças de defesa e segurança e, portanto, a audição do último e único declarante desta semana que, portanto, defendeu